Neste exemplo, enquanto gestor da empresa Mais Ritmo, necessito de uma análise que me permita identificar a evolução da faturação ao longo dos anos. Mas preciso que esta visão me permita também perceber se existe algum produto ou algum cliente que se destaque nos números apresentados. Quando existem tantos vetores para analisar, é importante ter uma ferramenta que permita esta flexibilidade de filtragem de dados e a alteração na forma como os vejo. E é por esse motivo que vou recorrer ao menu Supervisor, acedo à opção Configuração de Análises e agora escolho a opção Análises Multidimensionais. Aqui neste ecrã tem a possibilidade de criar um novo registro e definir toda a informação relativa a esta análise multidimensional. Mas neste caso vou optar por utilizar o assistente, o qual me guiará a cada passo da criação desta análise e me irá facilitar o trabalho de configuração de forma muito intuitiva. Este assistente é constituído por um conjunto de passos, sendo que neste primeiro passo irei definir qual o nome que pretendo para esta análise, que será faturação detalhada entre datas. Uma possibilidade muito poderosa destas análises multidimensionais é de podermos utilizar uma análise avançada como fonte de informação, o que permite, neste caso, uma personalização total dos resultados que pretendemos obter. Neste caso, irei configurar a origem de informação aqui, nesta secção abaixo, começando por indicar qual a tabela principal que eu pretendo utilizar. Neste caso específico, como pretendo ter uma análise de detalhe sobre produtos vendidos na minha empresa, vou escolher como tabela principal a tabela de linhas de documentos de faturação, que é o local onde se encontra a informação com esse detalhe. Outra possibilidade que irei utilizar nesta análise é de utilizar tabelas relacionadas com a tabela principal, ou seja, tabelas secundárias. Ao clicar nesta primeira caixa de seleção, pode verificar que se encontram várias tabelas nesta lista, todas elas com uma relação de dados com a tabela principal e que poderei utilizar na minha análise multidimensional. Vou escolher a tabela Documentos de Faturação, pois é nesta tabela que estão contidos os dados de cabeçalho de documentos relativos às linhas de documentos de faturação que escolhi como tabela principal. Para poder ter ainda mais detalhe, posso logo de seguida escolher tabelas relacionadas, ou seja, para obter maior detalhe de informação, poderei escolher uma tabela relacionada com a tabela secundária e aqui vou escolher da lista a tabela Clientes. Isto significa que terei acesso nesta análise multidimensional a todas as linhas de documentos de faturação com o detalhe dos produtos vendidos, como, por exemplo, a quantidade, o valor unitário, descontos, entre outros. Terei também acesso à informação relativa a cada um dos documentos de faturação que deram origem a essas linhas, com dados, por exemplo, como a data do documento, a série e o nome do documento, entre outros. E por fim, com a tabela relacionada a clientes, terei acesso a todos os detalhes sobre o cliente de cada documento de faturação e isso pode incluir dados como o nome do cliente, a zona, a classificação, o tipo, o plafond e todos os restantes dados que a tabela de clientes disponibiliza. Repare também que ainda poderia incluir mais 3 tabelas secundárias e para cada uma delas poderia também indicar uma tabela relacionada. E esta possibilidade permite imaginar a quantidade de cenários que nesta configuração poderemos atingir. Neste caso vou avançar com esta configuração para o próximo passo. Aqui neste passo irei selecionar os campos e os dados que pretendo visualizar no resultado desta análise multidimensional, colocando os campos disponíveis na lista da esquerda numa das 4 áreas aqui disponíveis: páginas, colunas, linhas e dados. Para a área de páginas, vou escolher os campos data do documento por trimestre, por semestre e por ano. Esta área de páginas dedica-se a campos que possam ser classificados ou filtrados para que possa visualizar mais ou menos detalhe na análise multidimensional. Para a área de colunas, vou escolher o campo nome do cliente. Imagine a tabela que iremos ter como resultado. E nessa tabela, em cada coluna, será apresentado um cliente. Para a área de linhas, vou escolher o campo data do documento e também a família de artigos. Nessa mesma tabela, imagine que cada linha irá conter a data do documento, em primeiro lugar, e logo a seguir a família de artigos, numa ordem hierárquica, data, e por cada data, as famílias com vendas.
Por fim, na área de dados, vou colocar os valores que pretendo analisar, que neste caso dizem respeito ao total de cada documento de faturação emitido. De salientar que o utilizador poderá efetuar alterações de forma dinâmica a esta configuração quando estiver a visualizar a análise multidimensional, tal como irei demonstrar um pouco mais à frente. Como por norma tratamos de grandes volumes de informação nestas análises, neste passo poderei definir filtros para que possa reduzir esse volume de dados logo à partida e poder analisar, por exemplo, neste caso, apenas os documentos de uma determinada série de faturação. Assim sendo, estou a criar um filtro que irá pedir ao utilizador, a partir de uma listagem, para que este selecione o nome do documento de faturação para o qual pretende visualizar dados nesta análise. Existe a mesma possibilidade de criação ou utilização de filtros para todas as tabelas que selecionei para esta análise, mas neste cenário não irei necessitar de mais filtros e por isso vou para o seguinte passo. Aqui, muito importante poder definir acessos para que apenas os utilizadores que eu pretendo possam aceder a esta informação. Mas vou simplificar neste cenário e vou retirar o controle de acessos para que todos os utilizadores possam aceder a esta análise. Vou também definir que pretendo que os campos de valor numérico sejam apresentados com duas casas decimais. E no fim, poderia utilizar o campo Observações para fazer uma descrição detalhada sobre os objetivos e resultados desta análise. E está concluída a configuração desta análise multidimensional e por isso vou clicar no botão Fim. Agora repare que quando executo esta análise multidimensional, em primeiro lugar surge a janela de escolha do documento de faturação que pretendo utilizar devido ao filtro que criei há pouco. Aqui vou indicar o documento de fatura e ao fazer OK acedo ao resultado desta análise. Como pode ver, nas colunas estão os clientes e nas linhas as datas de cada documento. Aqui no topo da página temos os campos de trimestre, semestre e ano da data de documento e posso utilizar estes campos para filtrar os dados da análise. Também consigo manipular o que vejo nas linhas com a possibilidade de filtrar por data ou por família de artigo. Posso visualizar os dados em valor ou percentagem e também alterar a área de cada um dos campos, puxando o campo de uma determinada área para outra e visualizar os resultados desta análise multidimensional nas mais diversas perspectivas, permitindo-me tirar conclusões para a tomada de decisão na minha empresa.